Dina, olha ela aí, Oi, gente. Como tudo vai? bem? Deixa eu Tudo, aumentar querida. o volume aqui para a transmissão ficar melhor. E eu Como vou é que tá? abaixar um pouco para ver se não dá microfonia para você, que esse meu celular ele não põe o fone de ouvido. Mas aí eu deixo ele um pouquinho, tá bom agora. Seja bem-vinda, querida. Olha como ela é linda. Eu acho a Dina linda, né? Muito querida. Seja Obrigada. bem-vinda. Que Prazer você enorme estar aqui com você. Ai, que bom! É uma alegria. Para mim, eu estou com meu coração assim, com muita alegria em encerrar essa semana, né? Que a gente fez aí várias atividades em homenagem aos professores, e encerrar com você, que é essa mulher inspiradora, essa professora que inspira tantas pessoas, e a gente poder conhecer um pouquinho dessa história que eu conheço muito, assim, né? De acompanhar você. Nós nos conhecemos lá na UNB há uns anos atrás, né? Então, assim. De lá para cá, eu sempre te acompanho e vejo que trabalho lindo, que movimento inspirador e quantos ganhos, quantos movimentos de expansão para esses alunos e esses professores. Então, quanto mais nós expandirmos, divulgarmos o seu trabalho, trabalhos como o seu, eu acredito que toca mais professores no sentido de gente, tem esperança, a gente tem muita coisa boa, né? Que a gente pode estar aí sentindo e podendo avançar através de tudo que vem. Então, assim, é muito bom estar com você. Todos vocês que estão chegando, bem-vindos. Nós vamos já começar apresentando a Dina, ela que vai se apresentar, porque ela tem um currículo enorme, é uma pessoa que, assim, que sabedoria, né? E que capacidade que ela tem com tantas atividades que ela faz. Então, eu vou pedir para ela mesma se apresentar, mas eu digo para vocês se prepararem, porque a emoção vai ser grande com as histórias lindas que a Gina vem movimentando desde que ela começou esse trabalho de Mulheres Inspiradoras, esse projeto, né? E assim, eu acredito que sempre ela foi uma professora que inspirou, porque para chegar com esse movimento de uma forma tão genuína, é um professor que está sempre inspirando, como todos nós professores inspiramos os nossos alunos. E aí ela vai mostrar um pouquinho disso. Gina, você pode se apresentar? Com alegria, tá, minha querida? Vamos entrando aí, pessoal, bem-vindos. Honra imensa, Ellen. Quero agradecer pelo convite honroso de estar nessa noite de domingo aqui na sua página, com as suas alunas, né? Estão aqui acompanhando a nossa conversa. Então, a melhor forma de eu me apresentar é sempre dizendo que eu sou filha do seu Moisés e da dona Djanira, né? Eles me ensinaram a ser apaixonada pela escola, pela educação. Eu costumo dizer que o meu pai e minha mãe devotaram a existência deles ao propósito de garantir que nós tivéssemos aquilo que foi negado a eles, né? Então, cada centavo, cada dia de vida, talento, energia, saúde do seu Moisés e da dona Djanira foram dedicados a que nós, os seus 6 filhos, nós somos 8 ao todo, desses 8, 6 vingaram. Eu sou a segunda dentre os vivos, a terceira dentre todos, e aprendi a ser apaixonada pela educação por causa da narrativa do meu pai, que não teve acesso à educação, e me dizia assim: minha filha, no dia que você entrar na escola, ninguém te segura. E de lá para cá, eu vivi experiências com a educação muito significativas. Então, em abril eu completei 30 anos como professora de educação básica, sou formada em letras pela Universidade Católica, sou especialista em educação à distância, em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar, sou especialista em letramentos também pela UNB. Pela UNB eu sou mestra em linguística. Até outubro de 2016 eu estava exclusivamente no chão da escola. A partir de 2017 eu passei a trabalhar com formação de docentes, então hoje eu sigo no chão da escola como formadora e eventualmente, como na semana passada, eu tive o prazer de estar no CF8 de Sobradinho com estudantes do 8º e do 9º ano do ensino fundamental. Que maravilha!
coisa boa, né, Gina? Que lindo. É lindo ouvir você iniciar aí com seu pai e com a sua mãe, né? Honrando esse movimento que vem tão genuíno deles. Eu li um pouco da sua história com a sua mãe, lembro de algumas coisas. Que história linda e que força que essa mulher teve, né? Nossa! Então, isso é atravessar a nossa história a serviço de algo, né? E agora você está aí, com aquilo que seu pai falou, hein, Gina? Você vai mover o mundo e está aí movendo mesmo. Que coisa linda. Então, Gina, que alegria tudo isso. Como que, assim, o projeto, né, Mulheres Inspiradoras, eu consegui conhecer muito dele através do livro, né, Mulheres Inspiradoras, mas como que isso tudo surgiu, Gina, para você inspirar tanta gente? Gente, ela ganhou 13 prêmios. Olha só, uma professora da Secretaria de Educação que já ganhou 13 prêmios, né? Isso significa que o trabalho dela é realmente significativo, que toca o coração das pessoas, que traz movimentos para o mais, né? Que transforma, é um movimento transformador. Quando foi? Acho que foi 2014, né? Eu não lembro bem a data, mas quando você começou e o que moveu você para transformar todo esse movimento e trazer esse projeto de uma forma tão linda como aconteceu? Então, na verdade, Ellen, eu acho importante dizer que o projeto começou a ser gestado dentro de mim em 2003. Porque, na verdade, ele começou depois de uma grande crise no trabalho. Como eu te disse, meu pai me ajudou a acreditar, meu pai e minha mãe, que educação significava transformação. Então, é curioso como o seu Moisés nunca falava assim, olha, você tem que estudar para ficar rica, você tem que estudar para ganhar muito dinheiro. Meu pai e minha mãe me falavam sobre estudar para ser alguém melhor, para ter dignidade, né? Então, quando eu, em 2003, fui trabalhar com adolescentes pela primeira vez, eu tomei um susto porque eu percebi que eles não gostavam da escola. Eu trabalhava na comunidade onde eu nasci e cresci, em Ceilândia, na escola onde 11 anos antes eu tinha sido aluna, e ver os estudantes virando as costas para a escola me causou muita dor, porque o sentido do nosso trabalho é fazer com que os estudantes se envolvam no que a gente está propondo ao ponto de aprender. Se você não está conseguindo fazer isso, e você é professor, e esse é o sentido do seu trabalho, alguma coisa está muito errada. Ali, naquele ano, eu fui estudar para responder essa pergunta, por que os estudantes viram as costas para a escola? E de 2003 para frente, eu fiquei mergulhada em me ressignificar, porque eu percebi que eles viram as costas para a escola, porque primeiro a escola vira as costas para eles. A gente tem insistido no modelo educacional autoritário, bancário, instrucionista, que não reverencia a história dos estudantes, o território onde eles vivem, traz uma perspectiva eurocentrada, colonial, bancária, como eu disse. E aí eu percebi que eu tinha que me ressignificar, que o problema não estava nos estudantes, mas na maneira como eu estava propondo as minhas aulas. E aí os meus estudantes me provocaram a usar as redes sociais. Eles falavam assim, pô, professora, que paia, você não tem Orkut, né? E aí eu falei, bem, se isso é importante para eles, eu vou usar. E foi usando as redes sociais como ferramenta para me aproximar dos meus alunos, para saber que conteúdos eles acessavam, eles postavam, que eu deparei com um vídeo produzido por uma menina de 13 anos, que ela se apresentava dançando. Aquela menina poderia ser eu, porque ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada, ela colocou uma roupa que expunha o corpo dela, e olhando para ela eu vi muito da menina Gina, de 13 anos, que na frente da televisão imitava a Gretchen, a Chacretes, porque eram as referências de mulheres que a mídia apresentava para gente. Mas eu também pensava, Ellen, nas mulheres que estavam ao redor de mim e me inspiraram a ser mulher. A minha mãe, as minhas tias, a professora Creuza. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras surgiu assim, para apresentar para as meninas e para os meninos referências de mulheres que pudessem ser uma inspiração e que pudessem contestar
essas representações estereotipadas que reduzem as mulheres a objeto sexual. Nossa, que incrível, Gina. E vocês aí envolveram todos os alunos, né? Eram alunos do 9º ano? Isso, a ideia também, porque aí é importante dizer o seguinte, não bastava levar uma temática transgressora, uma temática que parecia nova. Há 7 anos atrás era uma temática muito nova para o time da escola. Hoje está muito recorrente, né? Não bastava levar esse tema, tinha que levar a partir das metodologias adequadas. Então, primeiro, eu queria romper com uma prática que eu vejo muito na escola, que é a pedagogia de eventos. Então, normalmente, quando você vai trabalhar uma temática ligada aos grupos historicamente excluídos, indígenas, negros, mulheres, pessoas com deficiência, as pessoas fazem eventos descontextualizados, superficiais, esporádicos, eventuais, né? E eu queria trabalhar a temática de maneira aprofundada e de maneira transversal. Então, para isso, eu não podia fazer uma coisa separada da aula, sabe? Tinha que ser a própria aula. Isso. Então, tem todo sentido você passar esse tempo de gestação, de observação de todo esse contexto, né, Gina? Para poder aí realmente dar um passo que não ficasse naquele movimento. E eu concordo com você plenamente aí. Porque realmente a gente tem na escola um movimento muito forte, né, com essas datas específicas e que ficam muito fora do significado real, daquilo que representa, né, que a gente pode dar aí os nomes. Então, realmente, você traz aí um movimento que nos leva a refletir, né, do que realmente a escola está movendo nesse olhar para essa sociedade, para esse contexto todo que nos envolve, né? Muito forte. Exatamente. A gente precisa, estamos no momento, Ellen, em que a gente precisa resgatar o sentido primeiro da educação. O primeiro sentido da educação é humanização, né? A gente coloca os estudantes em contato com conteúdos que foram acumulados pela humanidade ao longo da sua história, porque esses conteúdos estão a serviço de nos humanizar para que a gente siga avançando nos nossos marcos civilizatórios, né? Então, às vezes, as pessoas reduzem a perspectiva da educação. Inclusive, ontem, eu escrevi um texto, né? Eu poderia ter dado o título para o texto, que é uma frase que você usa muito nas suas formações, que são assim, eu sou só professora, né? No meu texto, eu contestei essa prática discursiva de dizer assim, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou pai, né? E no texto eu dizia justamente... Eu li esse texto. Você viu? Eu li, achei maravilhoso. Eu li, foi o texto no dia do professor. Exatamente, é nesse sentido da gente entender que ser professor não é ser um dador de aula. Ser professor é escolher responder pela formação das novas gerações e mais do que isso, é entender que educar é um processo muito mais complexo do que entregar um conteúdo. Quem entregar um conteúdo, um canal no YouTube entrega, mas se conectar afetivamente, enxergar a criança, percebê-la, só um grande educador consegue fazer isso, né? E aí, Gina, vem esse movimento todo, né, que a gente vem trazendo de olhar nesse movimento, que é olhar através do coração, olhar para um novo momento, porque a gente já estudou aí várias inteligências, mas agora parece que está muito claro que é o momento da gente olhar para essa inteligência relacional, né? Que são as relações, que através do movimento das relações, e nós professores, de um tempo para trás, nós não olhávamos, isso não era nem falado, né? Sempre tinha um movimento de achar, isso é isso, isso é aquilo, e é o outro, mas nós não olhávamos para as relações como hoje está gritando, sem o movimento de compreender o que se passa entre você, e como eu posso olhar para você e trazer algo a partir daí, dentro dessa questão que é afetiva. E eu digo muito assim, olha, quer sentir o coração de um aluno, né? Quer perceber como ele é, olha para ele está pedindo, professor, me veja, professor, eu estou aqui,
E aí a gente usa muito uma frase, né, que é lá dos Zulus, que é eu vejo você. E essa frase, ela traz uma ressonância no coração. Por quê? Porque os alunos querem ser vistos. E a gente às vezes passa porque a gente não olha para a questão relacional. A gente está ligada a muito conteúdo, né? E isso é um grande diferencial que eu venho percebendo e acompanhando de uns tempos para cá. É um movimento. Agora, o momento é desse movimento das relações, do afetivo na relação. Não é apenas do afetivo emocional, que a gente trabalha já há algum tempo, mas do afetivo nessa relação olho no olho aqui, aluno e professor, né? Professor e professor, e aí vai. Muito bonito. É verdade. Educar é lembrar que a gente é sujeito sócio-histórico, somos sujeitos afetivos, no sentido de que afetamos e somos afetados pelos que estão no nosso entorno, né? E é muito interessante falar disso, Ellen, no ano em que a gente celebra o centenário de Paulo Freire, porque uma das obras mais importantes dele, que é a Pedagogia do Oprimido, que completou 50 anos que foi escrita, é uma obra que já nos provocava a pensar sobre isso, porque o próprio Paulo Freire critica essa perspectiva de uma educação bancária, porque ela não enxerga o estudante como sujeito, ela enxerga o estudante como objeto. Então, é como se o estudante fosse um recipiente onde eu vou depositar conteúdos. E ele o tempo todo nos adverte sobre a importância de perceber o estudante como sujeito, na sua especificidade, na sua singularidade, na sua relação com o território, com a sua comunidade, com a sua história, com a sua ancestralidade. Então, esse movimento de enxergar o aluno está muito em diálogo com essa concepção de uma educação emancipadora, de uma educação que me faça perceber o outro naquilo que ele tem de potência, né? Porque a educação bancária, ela é uma educação também colonial no sentido de que ela quer enquadrar todo mundo no padrão, né? Mesmo padrão. Quer que todo mundo seja igual. E o que Paulo Freire nos provoca, e eu acho que dialoga com o que é trazido pela pedagogia sistêmica em grande medida, é lembrar que nós somos singulares. Ninguém é igual a ninguém e é maravilhoso que ninguém seja igual a ninguém, né? Ainda bem que nós temos as nossas singularidades. É muito bonito isso quando você fala de Paulo Freire. Todos os professores que eu conheci de fora do Brasil, foram alguns bem lá na 2004, 2013, né? Muitos. Todos começavam a aula aqui no Brasil falando de Paulo Freire. Como ele é reconhecido aí fora. Meu Deus, é lindo de ver. O quanto eles inspiram em Paulo Freire e as suas falas. Muito bonito. Isso, e é dentro disso que você falou. Porque nós já vem, né? Eu sempre digo assim, a pedagogia sistêmica, ela traz um movimento que, na verdade, ele sempre existiu. Já né? Que é olhar para o ser humano, que é enxergar a humanidade do outro, que é estar presente, né, naquilo que a gente tem a fazer nessa relação. A gente só vai trazendo para a consciência coisas que foram deixadas, mas ela já é o que já era há muito tempo. Esse conhecimento ele já vem sendo construído, né? E isso é muito lindo. E Paulo Freire foi uma contribuição incrível. Muito de tudo que ele traz, nós trazemos juntos. É muito bonito tudo isso. Lindo, inclusive, gente. Tem uma conexão aí que as pessoas talvez nem saibam, Ellen. Mas no período em que Paulo Freire esteve exilado, né, no período da ditadura militar, ele esteve em Guiné-Bissau, né? E ele entrou em contato com um grande intelectual chamado Amílcar Cabral, que falava sobre o pensamento decolonial, que é essa perspectiva de enxergar outras epistemologias, outras construções de saberes. Porque qual é o problema da educação bancária, colonial, autoritária e eurocentrada? Ela, primeiro, define um sujeito ideal que é branco, europeu, que segue uma determinada religião, né? Se a gente parar para pensar, o currículo aponta para esse sujeito padrão, e essa educação, ela não está preocupada em construir pensamento crítico, emancipação e tomada de consciência.
é uma educação que está preocupada em produzir obediência e padronização. E o Amílcar Cabral, esse grande intelectual africano, ele contesta essa educação e aponta o quanto ela produz um sentimento de subalternidade naqueles que são diferentes daquilo que a cultura hegemônica propõe. Então, as crianças negras são educadas a sentir-se inferior, porque a cultura que é celebrada no currículo é a cultura branca eurocentrada. Quando Paulo Freire entra em contato com o pensamento de Amílcar Cabral, quando ele entra em contato com a cultura africana, né, quando ele entra em contato com o pensamento de intelectuais na Guiné-Bissau, o próprio Paulo Freire é profundamente provocado. E na obra dele, ele fala o tempo todo da conexão dele com o continente africano. E aí eu lembro que em uma das aulas que eu fiz com você, né, você fala sobre como Bert Helling, observando grupos, né, no continente africano, ele percebeu padrões de comportamento se repetindo através das gerações, né? Então eu acredito que há pontos de contato, né, nessas epistemologias que apontam para a gente o seguinte: a gente não tem uma única fonte que vai nos ajudar a compreender a complexidade dos sujeitos, né? Então a gente sai da hegemonia de uma única epistemologia eurocentrada, né, que olha o mundo a partir de uma lógica cartesiana, que diz assim, penso, logo existo, e a gente abre a perspectiva para dizer assim, sinto, logo posso ser livre, como diz a Audre Lorde, né? O homem branco europeu diz, penso, logo existe. A mulher negra que me habita e que habita todas nós diz, sinto, logo posso ser livre, né? Então, enxergar o aluno é mais do que pensar sobre o aluno, é sentir quem é aquele aluno, é se conectar com aquele aluno. É muito mais profundo, né? É muito profundo, e uma das coisas que eu falo muito no primeiro contato com os alunos é para estar fazendo uma formação de pedagogia sistêmica, você vai precisar pegar tudo que você traz desse olhar linear, cartesiano, deixar um pouquinho de lado e abrir um novo espaço, para um novo como eu olho para o outro, como eu sinto o outro, como eu me relaciono com o outro. Se nós não dermos um espaço aí, não abrirmos espaço para esse movimento que está nos atravessando, a gente não consegue estudar pedagogia sistêmica, porque é o tempo todo no movimento do sentir, é aquilo que sai de dentro para fora, é o como eu movimento ao olhar para o outro, e aí, claro, de acordo com o que eu movimento aqui, o outro vai reagir, né? Nós vamos afetá-lo ou para o mais ou para o menos. Então a gente vai trabalhar para afetar para o mais, né? Para afetar, para abrir espaço, para expandir, para levar para frente, né? Então esse é uma marca dentro da pedagogia sistêmica. É a pedagogia que movimenta o sentir, e que lindo, né, nessa frase, que liberta, né, que traz liberdade. Muito linda a frase. Vou registrar essa frase hoje no Instagram. Gina, me diz uma coisa, assim, dentro disso que você está colocando, quando você começou esse projeto lá na escola, quando ele iniciou, você sentiu resistência? Ellen, todas as resistências que você pensar e mais algumas. Porque, primeiro, ele era um projeto transgressor por dar centralidade para a história de mulheres. E o nosso currículo celebra o patriarcado, né? Se a gente parar para pensar, o currículo das escolas, os livros de história, o conhecimento produzido na academia, ele é todo centrado na figura do homem. Então, o primeiro projeto Mulheres Inspiradoras provoca uma rasura no currículo quando ele dá centralidade para a história de mulheres. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é transgressor porque ele contesta essa hegemonia das aulas expositivas. Foi um projeto que a gente provocou outras situações de aprendizagem. Rodas de conversa, rodas de leitura, trabalhos em grupo, produção de documentário, entrevistas no território. E a terceira grande transgressão. O projeto Mulheres Inspiradoras traz para dentro da escola mulheres como currículos vivos.
Então, a gente tem um currículo que fala da história de quem viveu há 500 anos atrás. O Mulheres Inspiradoras provocou os estudantes a reverenciarem as mulheres que estão no seu entorno, na sua comunidade, na sua família. Não que a gente não deva conhecer o passado. O problema é que a gente, às vezes, é educado para reverenciar o passado que nos reporta aos opressores e colonizadores, mas a gente não é educado para reverenciar o nosso próprio passado, né? Quem foi a minha avó? Quem foi a minha bisavó? Quem é a minha mãe? Então, parecia para a maioria das pessoas, né, que estão imersas nessa cultura escolar colonial, autoritária e bancária, parecia uma coisa transgressiva demais, né? Mas como eu tinha muita segurança do que eu estava fazendo, porque o projeto Mulheres Inspiradoras é profundamente ancorado na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural, nas teorias críticas e pós-críticas do currículo, nas diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, no currículo em movimento, como o currículo em movimento me ajudou. Eu tinha muita segurança e estava preparada, como dizem os meus alunos, para o rolê, estava preparada para lidar com a resistência. Eu imagino, porque isso foi quando? 2014? 2014, isso, 2014. Há 7 anos atrás, né? 7 anos atrás. E quanta coisa mudou de lá para cá, né? Quantos movimentos. E uma coisa que eu, assim, quando eu lembro assim, do livro, que me marcou muito, foi que você fez um passo a passo. Primeiro, eles foram estudar as histórias de mulheres do Brasil, né? Olha aí, já vem aí um movimento de honra muito forte às mulheres brasileiras que foram destaques, que estiveram aí fazendo algo pela humanidade, né? Eu vi lá Cora Coralina, a Anice, que eu acompanho, a Anice da Silveira, que eu acompanho muito a história dela, acho maravilhosa, muitas, Ana, né? A Ana, não, incrível. Então, eu achei fantástico isso. Você veio trazendo um movimento que foi, primeiro, das mulheres mais destaques do Brasil, depois da comunidade, né? Quem eram as inspiradoras ali, até chegar na minha história. Isso é tudo sistêmico. Eu falei, gente, esse trabalho da Gina, ele é muito sistêmico. Por isso que eu acho que eu falei, eu preciso trazer a Gina para mostrar e para dizer para as pessoas, Gina, que nós somos sistêmicos o tempo todo, basta a gente olhar, né? Basta a gente estar atento aos movimentos que a gente vai fazendo. Então, o que eu percebi? Você foi reverenciando, por ponto a ponto, é como se fosse assim, acontecendo do grande aqui para chegar aonde? Naquele que é genuíno, que sou eu, que é a minha história, né? Quem é a mulher que me inspira? Eu achei isso fantástico, assim, da forma como você estruturou isso, né? Você puder até colocar um pouquinho como que isso foi te inspirando para chegar nesse movimento, né? Eu vi também a sua homenagem ali, falando da sua professora, que nós vamos falar disso também, sua professora alfabetizadora. Que marco, e é um marco que eu trago na pedagogia sistêmica, porque a primeira professora, a professora que ensina as letrinhas, ela tem um significado sistêmico. E quando você coloca ali, ler a história da sua primeira professora, gente, mas esse livro é todo sistêmico. Muito lindo. E é engraçado que foi tudo muito na intuição de professora, né? A gente tem que confiar muito na nossa intuição de professora. E eu lembrei, você foi falando, Ellen, eu lembrei do Antônio Novoa, que é um pesquisador de quem eu gosto muito. Hoje ele é reitor da Universidade de Lisboa. Estudei muito com ele. Maravilhoso, né? Ele pesquisa muito a identidade docente e ele diz que o professor é a pessoa e a pessoa é o professor. Então, Mulheres Inspiradoras, ele tem muito da minha história, da minha própria história, né? E aí eu pensava o seguinte, as minhas alunas são convencidas pela cultura de que elas só têm valor se corresponderem a um determinado padrão estético e se performarem dentro de estereótipos que as objetificam sexualmente. Eu preciso trazer mulheres para elas conhecerem que contestaram completamente esses estereótipos. Mulheres que deixaram grandes legados para a humanidade. Então, como você falou, eu trouxe mulheres jovens como Anne Frank e Malala, mulheres idosas como Cora Coralina, mulheres brancas como Irena Zendler, Lígia Fagundes Telles,
mulheres negras como Rosa Parks, grandes nomes da academia como Nise da Silveira, mulheres que não tiveram acesso à escolarização como Carolina Maria de Jesus, mas cada uma na sua especificidade, na sua singularidade, deixou um grande legado. O recado que eu queria dizer para as minhas alunas era exatamente esse. Não acreditem nesses estereótipos que nos limitam e que nos desumanizam. Porque olha a potência que todas nós somos. Mulheres brancas, negras, mulheres em situação de privilégio social, mulheres periféricas, todas nós podemos ser autoras sociais das nossas histórias. Então, a gente queria começar elaborando essa categoria mulher inspiradora, né? Para eles irem aterrissando no território. Então, a gente começou mulheres inspiradoras do mundo, mulheres inspiradoras do Brasil, mulheres inspiradoras da nossa comunidade. Então, levei 4 mulheres incríveis que estão lá no nosso território. Madalena Torres, Patrícia Melo Pereira, Cristiane Sobral, a minha querida professora Creuza, 34 anos depois, eu a levei na escola em que eu era professora, para que os meus alunos a reverenciassem, mas eu achava que era importante também que eles pensassem sobre as mulheres inspiradoras das suas vidas, porque no meu caso, a inspiração que a minha mãe trouxe foi gigantesca, Ellen. Assim, minha mãe faleceu em 2003 e para mim é sempre muito difícil falar dela. Eu sempre me emociono muito porque a dona Djanira, gente, ela nunca leu nada sobre gênero e ela dizia assim para mim, minha filha, quando disserem que você não cabe num lugar, é para lá que você vai. Nunca dependa de homem para nada. Minha filha, vai estudar. E eu achava isso tão revolucionário para uma mulher que só estudou até a 4ª série e que estudou tardiamente, já adulta, quando frequentou o Mobral, quando era trabalhadora doméstica, que aquilo falava muito fundo para dentro de mim, né? Imagina, quando ela falava, se disserem que você não cabe num lugar, é para lá que você vai. Gente, isso é a revolução do feminismo, porque o machismo fica o tempo todo dizendo pra gente, você não pode isso porque você é mulher, você não pode aquilo porque você é mulher. E dona Djanira, revolucionária, me diz assim, você pode tudo que você quiser, minha filha. Então, eu carrego dentro de mim esse legado da dona Djanira com tanta força. O que ela entregou para mim, as moedas, né, os talentos que ela me entregou foram tão preciosos que eu queria que os meus alunos também refletissem sobre as mulheres que estão ali, ó, fazendo uma revolução silenciosa, se sacrificando, se doando para garantir que os filhos, né, tenham uma vida melhor. A cultura não celebra o que as mulheres fazem. A cultura invisibiliza, subestima o que as mulheres fazem. Então, de fato, como você falou muito bem, essa etapa do projeto, né, de você ir do macro para o micro, até aterrissar na história de cada aluno. Eu lembro, Eli, que eles voltavam da entrevista, a gente preparou a entrevista para eles aprofundarem um conhecimento sobre as mulheres inspiradoras que eles escolheram. E eles já voltavam da entrevista com o peito estufado, o olho brilhando e me dizendo assim, professora, minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. E em contrapartida, essas mulheres também, como a gente conversou, né? Elas foram mexidas, porque elas falavam, os alunos falavam assim, professora, quando eu cheguei com a carta, a gente fez uma carta super bonita, a escola convidando aquela mulher para participar do projeto, porque ela tinha sido escolhida para ser entrevistada. A reação da maioria das mulheres quando lia a carta era dizer assim, mas eu sou inspiradora, nas entrelinhas ela estava dizendo. Tem uma passagem lá, não te cortando, mas é que tem a ver com isso aí, uma passagem que eu gravei, assim, eu acho que é um menino, um garoto, um aluno, né? Que ele fala assim, minha mãe quis ouvir a entrevista dela. Quando ela ouviu, ela falava assim, nossa, mas eu fiz tudo isso. Mas eu, como dizer, eu sou tudo isso, né? E olha que fantástico, porque ao ouvir, você ressignifica muita coisa ao se ouvir.
né? Muitas coisas mudam chaves quando você se escuta. E olha a oportunidade aí que expandiu em locais que a gente nem tinha ideia, né? Que vocês nem tinham ideia que iam acontecer. Que lindo. Exatamente. Bem lembrado, Ellen. Nem eu lembrava disso, mas eles me Isso disseram. ficou marcado. Professora, minha mãe ficou pedindo para ouvir a gravação, né? E aí a gente lembra do que o Riobaldo fala lá em Grande Sertão Veredas, que é uma obra que eu gosto muito. Ele diz que o narrar elabora o viver. Quando essa mulher é convidada a contar a história dela a partir de um lugar, não é qualquer lugar, ela vai contar a história dela a partir do lugar de mulher inspiradora. E ela vai contar essa história para um filho, para um neto, para um bisneto, porque a gente teve até bisavó participando da entrevista. Essa mulher não vai contar a história do lugar de vítima, embora ela tenha sim sido vítima de muitas violências. Mas a partir do momento que ela começa a contar essa história do lugar de mulher inspiradora, ela ressignifica a percepção que ela tem da própria trajetória, das próprias dores. E eu lembro que a avó de um aluno, em entrevista para o canal né, que é da Secretaria de Educação, ela falou assim, olha, depois dessas coisas, depois desse projeto, eu reavaliei a minha vida. E eu sei, eu sou mesmo uma mulher inspiradora. Então, quando eu falo isso, eu fico assim arrepiada, né? Porque eu lembro da minha mãe Janira, lembro da minha avó Manuela e de todas as mulheres, né, Ellen? Que passaram por tanta violência e muitas vezes morreram sem receber o enorme reconhecimento que elas precisavam receber. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, no final das contas, é um projeto que reverencia todas as mulheres que vieram antes de nós e que passaram por muitas coisas para abrir caminhos que hoje só são possíveis para nós pelas lutas que elas travaram antes, né? E aí isso traz para nós também uma responsabilidade muito boa, que eu não vejo peso nenhum nessa responsabilidade, que é de continuar abrindo caminho para novas gerações e continuar honrando esse legado tão grandioso que nos foi transmitido, né? Eu sempre digo isso, que eu olho sempre, todo trabalho que eu entrego, eu estou olhando para as próximas gerações. A gente está levando, deixando esse movimento acontecer para esse povo que está vindo aí. Né? Isso é o nosso movimento. Mas eu gostaria de lembrar uma outra coisa assim, muito, muito forte dentro disso que você falou, né? Que, na verdade, o movimento todo é um movimento de honra a todas as mulheres que passaram pela nossa vida. Né? Então, eu vejo muito esse trabalho, mesmo assim, sem vocês terem idealizado nada sistêmico, mas o movimento é todo sistêmico, porque você faz um movimento de honra a todas. E é algo muito importante aí quando você fala, que eu vejo dentro do que a gente estuda, esse movimento da mulher que passou por um monte de dores, que foi vítima de muita coisa, mas quando ela começa a falar que ela é uma inspiração para um filho, e ela fala, e ela escuta, e ela lê aquilo que ela falou ali, que aquilo está escrito ali, ela começa a perceber que ela tem força. E mesmo passando por tudo aquilo, ela tem força para ter chegado aonde chegou, e ela consegue pensar, valeu a pena, porque eu tenho força, eu consegui, eu estou aqui. E aí, aquilo que a gente já falou, né? Sai do movimento de eu sou a vítima desse mundo. Não, você tem muita força, conquistou muita coisa, olha aí, né? Então, olha a escolha que a gente entra aí de escolher, ou eu quero continuar vítima, ou eu vou ser essa mulher inspiradora, de força, de que faz, de que movimenta, e que trouxe meus filhos até aqui, que trouxe minha história, chegou até aqui, né? Então, o projeto inteiro, ele tem um movimento muito genuíno de ajudar as pessoas a se reconhecer na sua força. Eu vi isso muito forte. Desde o movimento que você começa, das mulheres do mundo, do Brasil, ele faz chegar nesse movimento. Eu acredito que esses alunos, nenhum saiu como era, ou seja, todos saíram transformados depois desse movimento, né? Muito forte. É verdade, Ellen. E lembrando que a gente está no mês dos professores, né? E eu acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui são professoras e professores.
eu acho que o projeto também trouxe um movimento de transformação para a minha identidade de professora. Porque existe uma ideia equivocada de que o papel do professor, como eu disse, é só dar aulas. Esse lugar sempre me incomodou, né? Porque o nosso papel é garantir condições de que o estudante aprenda. Mas onde não há formação de vínculo, não há aprendizagem. Há alguns estudos que apontam que a criança e o adolescente aprende com quem ele admira. Educar pede uma capacidade de provocar inspiração no outro. Então eu lembro que o projeto Mulheres Inspiradoras, ele foi também um movimento de cura para mim, porque eu estava buscando o meu caminho como professora. Eu acho que a potência do trabalho do professor está na sua autoria e na sua autonomia. Nós temos que ser autores da nossa prática. Enquanto a gente é professor e fica patinando, tentando copiar alguma coisa que está cristalizada no ambiente escolar, tentando repetir fórmulas que parecem que deram certo, a gente não vai se encontrar. Então, no Mulheres Inspiradoras, eu também me senti muito transformada, primeiro, porque os meus alunos, as meninas e os meninos, se movimentaram para participar do projeto. Não existe projeto exitoso, projeto pedagógico exitoso, se o aluno não se movimentar. Pode parecer o trabalho mais incrível. Se esse projeto não for capaz de trazer os alunos, ele não tem sentido. Então, tem que ter sentido. Nesse dia, né, nessa live que a gente está aqui celebrando o Dia do Professor e o Dia da Professora, eu queria falar duas coisas importantes. Primeiro, eu preciso agradecer as professoras que estão aqui acompanhando a gente nessa live e que durante a pandemia fizeram um trabalho extraordinário. Gente, Ellen, eu dei mais de 300 palestras do ano passado para cá. Eu conversei com professores de Marabá, no Pará, Palmas, Tocantins, Cascavel, no Paraná, Cristalina. Olha, foram várias regiões do país. Das 5 regiões do país eu conversei. E eu fiquei muito comovida com a determinação, a dedicação das professoras. Eu confesso que eu saí dessa pandemia mais orgulhosa da minha profissão. E a segunda coisa é dizer o seguinte: quando a nossa prática pedagógica é banhada em afeto, quando a nossa prática pedagógica é banhada da nossa verdade, quando a gente recusa o simulacro, e o que eu chamo de simulacro, Ellen, é aquele lugar que eu já ouvi muitas vezes as pessoas indo até para evitar a dor, pelo cansaço, como você falou, às vezes a gente acha, mas meu trabalho não surte efeito mesmo, então eu finjo que dou aula, eles fingem que aprendem, a gente vai empurrando. Quando nós vamos para esse lugar, o nosso trabalho perde a potência. A força do trabalho do professor e da professora está no quanto a verdade dele está posta naquele processo, né? Então, o verdadeiro sentido de um trabalho pedagógico é, sim, transformar cada estudante, cada menino e cada menina. Mas se a potência do trabalho pedagógico é grande, certamente nós, educadores, também seremos profundamente transformados. Verdade, nossa, isso que você falou é tudo que a gente realmente está movendo, né? Não tem como, não se transforma se você não tiver movido pela sua potência. Eu quero também falar um pedacinho aí, antes, eu tenho uma outra pergunta, a gente vai atrasar um pouquinho o encerramento, mas é mais para eu poder fazer mais uma pergunta para você. Às vezes eu quero te falar uma coisa, quando vocês fizeram essas histórias, fizeram a proposta para chegar nas histórias dos alunos, e os alunos foram, né, buscar as mulheres inspiradoras, como é que eu olho sistemicamente isso? Eu quero fazer esse movimento para te mostrar, assim, que eu acho que você já até sabe, né, mas mais pelas pessoas que estão assistindo. Como que eu olho para isso? Nós fazemos dentro da pedagogia sistêmica um movimento muito grande do professor, dele enxergar o aluno com a história que o aluno tem.
Você não tem que reclamar da história do aluno, você não tem que julgar os pais do aluno, a história dele, porque ele mora num lugar que é assim, porque a mãe faz isso ou o pai faz isso. Não, é a vida que ele constituiu, que eu trouxe, é a família dele. Então, abre espaço no coração para ele do jeito que ele é. Quando você faz isso, é o mesmo significado de você olhar e dizer, eu vejo você, agora eu estou aqui para você, na minha potência para você, né? Então, quando você faz isso, o aluno faz isso, ele abre espaço. O aluno, ele quer equilibrar com o professor no momento em que ele sente que o professor o vê com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é, com aquilo que ele traz, né? E aí, quando eu vejo o movimento todo das histórias, isso me toca muito, porque é o paralelo disso. Aonde? Onde que está a questão? Quando eles fazem a história, né, esses professores tomam conhecimento das histórias desses alunos, da força dessas mães, né? Caramba, então eu posso sair da pena desse aluno, porque esse aluno tem que ter muita força. Por tudo que ele passou, ele está aqui, ele está estudando, não dá para ter pena, tem que olhar para a força dele. É o mesmo movimento, você está saindo do lugar onde você julgava, onde você tinha pena, onde você às vezes reclamava daquele aluno, para olhar, olha o que a história dele já moveu e ele está aqui, e ele ainda quer estudar. Ele dá conta, ele tem força. Aí a gente começa a olhar para ele de um outro lugar, que é um lugar que é esse aqui, que abre espaço. Aí é o movimento, né, do afeto, né? Eu afeto ele agora de uma outra forma. E a frase que eu tenho assim muito no meu coração, que nenhum aluno vai resistir a um professor amoroso, um professor que inclui. Nenhum aluno resiste. Né? Ele abre espaço para esse professor, porque na hora que eu estou incluindo essa história desse menino do jeito que ela veio, e eu consigo ser tocado por ela, mas tocado na força, não na pena, porque antes da gente conhecer a real, né, a história, a realidade dos nossos alunos, a gente às vezes vai, conhece um pouquinho e entra em julgamento e pena. Só que aí a gente se retira disso. Então, olha que bonito, esse movimento todo, né, que vocês fizeram, todo esse trabalho que vem, ele traz esse paralelo, essa significância do que a gente ensina muito na pedagogia sistêmica, né? Maravilhoso. E uma coisa que eu gostaria assim, que você colocasse para todos também, Gina, é sobre a proporção que isso tomou. Porque a professora Gina está contando essa história toda do início, mas esse trabalho já está no mundo, né? Então, a proporção que isso tomou, a rede que se conecta, onde muitos professores estão também fazendo esse movimento nas suas escolas, através do projeto que você desenvolve. Então, como que isso está hoje? Que proporção tomou? Se existe algum canal de alguma escola que queira procurar o projeto Mulheres Inspiradoras para ter esse projeto na sua escola, como que está isso hoje? Excelente pergunta. Achei ótimo você pontuar essa questão do olhar do professor para o estudante, para a sua história exatamente como ela é, né? E eu fui muito transformada, Ellen, lendo as histórias das mães dos meus alunos. Gente, eu tinha que ler aqui nesse escritório com uma caixa de lenço do lado, de tanto que eu me emocionava e sentia exatamente isso que você está falando. Eu falava, meu Deus, os meus alunos vêm de um lugar de muita força. A mãe, a avó desse menino tem muita força. Então, esse menino tem muita força e ele está aqui, né, na escola, querendo estudar. O projeto, como você falou, recebeu o reconhecimento de 13 prêmios, inclusive 2 prêmios internacionais, um ligado à Casa Branca, na gestão do Obama, e o 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, e o 1º Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. A gente era o único país de língua portuguesa concorrendo dentre 18 países da Iberoamérica. E levamos chega a ter. Não é? E depois disso, o projeto chamou a atenção de um órgão, na verdade, um organismo, não é um organismo internacional, é um banco que tem sede na Colômbia, a CAF, um Banco de Desenvolvimento Social, e um órgão, né, um organismo internacional, em parceria com esse banco, fizeram uma proposta para a gente. Professora, esse projeto é muito especial, ele tem que chegar para mais escolas. E aí, em 2017, pela primeira vez, eu saio do chão da escola e sou convidada a ser coordenadora do programa.
Então a gente ficou pensando assim, eles nos deram um valor X em dinheiro, não me lembro ao certo se eram $20.000, e disseram assim, olha, vocês vão criar um projeto piloto. E aí nós definimos 2 ações. Professores e professoras participariam de uma formação de 180 horas. Nessa formação, no primeiro semestre, eles recebem uma formação, um arcabouço teórico que vai ajudá-los a dar sustentação para a sua prática. Esse arcabouço envolve desde conhecer mais profundamente a pedagogia histórico-crítica, os letramentos literários, a literatura contra-hegemônica, educação para a equidade racial, e no segundo semestre, a partir desse arcabouço teórico, eles desenvolvem um projeto autoral, sendo acompanhados por nós. A ideia não é repetir o Mulheres Inspiradoras, que a gente acredita na autoria do professor e da professora. Excelente. Mas eles precisam necessariamente observar alguns princípios do programa. Dar centralidade para a história de mulheres, dar centralidade para o trabalho com literatura. Então, cada escola, o dinheiro, né? Onde é que a gente colocou o dinheiro? Cada escola que participa recebe uma biblioteca com obras de autoria feminina. E é fundamental, a primeira coisa que eles fazem antes de criar o projeto é conhecer o território. É entender que cada comunidade, cada escola, cada turma tem a sua especificidade. Até 2017 a gente fez o piloto com 15 escolas. O programa foi avaliado pela Universidade de Brasília, o programa de pós-graduação em linguística. A gente já teve 2 teses defendidas, 3 dissertações de mestrado. Dia 3 de novembro tem mais uma tese de doutorado sendo defendida. E todas as pesquisas apontam o quanto os resultados são positivos, né? Quando a escola leva o projeto para ser realizado. E aí, maio desse ano, a gente teve a felicidade de ver publicada a portaria que torna o projeto Mulheres Inspiradoras política pública, parte das políticas públicas educacionais do DF. E a última vez que eu contei, a gente estava presente já em 50 escolas do Distrito Federal. Todo ano abre inscrição para o curso Mulheres Inspiradoras. O curso é feito pela EAP. Normalmente as inscrições abrem entre fevereiro e março. Como o curso é anual, a gente só oferece inscrição uma vez por ano. As vagas são muito concorridas, né? Porque a gente só tem 8 turmas com cerca de 25 alunos, 20, 25, 30 alunos no máximo. A gente atende cerca de 160 professores a cada ano. A ideia é que a gente consiga expandir, porque a procura é muito grande. E quem quiser saber mais detalhes, essa inscrição fica aberta na página da EAP. E hoje a gente tem também ali um canal Mulheres Inspiradoras. Parte das aulas do curso já estão gravadas lá no canal, para quem já quiser ir esquentando os tamborins e conhecendo um pouco mais do conteúdo. Que lindo, olha, tudo muito organizado já, né, Gina? Que maravilha. Isso. E aí eu fico aqui, né, imaginando a dona de Janira, hein? Nossa, minha filha é um sucesso. Minha filha foi, né? E quanta contribuição para tantas pessoas, né, no mundo, no Brasil, dentro da casa desses alunos, né, quanta contribuição. Eu sempre digo que os movimentos inspiradores, né, eles nunca têm preço, porque é mover-se para afetar o outro positivamente, né? Isso é maravilhoso. Parabéns, Lina. Gente, que lindo. Eu não sei se vocês têm perguntas, eu esqueci de falar para pôr na caixinha de perguntas, que a gente se perde. Mas se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí na caixinha. Eu vou pedir para a Gina, deixa eu ver a hora. Ainda tem, temos que ir encerrando, senão daqui a pouco cai, né? Mas eu quero pedir para a Gina, assim, em tudo, né, que nós falamos, eu acho que a gente fez um caminho bem bonito, mostrando todo o seu trabalho aí, toda essa inspiração. E eu acredito que muitas professoras que entram em contato com o projeto, elas ficam, se sentem inspiradas e também passam a ser inspiração, porque eu sempre digo que quando tem uma pessoa aqui no centro, que está expandindo algo a serviço de muitos, cada um que chega passa a ser também inspiração. Porque na hora que ele se sente ali, eu também posso.
aí ele começa a inspirar outros, e assim nós vamos formando uma grande teia, né, de corações, de amor a serviço de tantos, né, porque não tem como não estar movidos aí numa conexão de amor. Quando a gente fala da nossa história, nós estamos falando de algo genuíno, e aí existe um amor genuíno que nos atravessa para nos dar a força de fazer, de ampliar aquilo que está aqui dentro, que está potente, que eu quero colocar fora, né? Então, que lindo. Eu gostaria assim que você colocasse, deixasse uma mensagem para todas as professoras e professores, nesse dia, né, nesse momento que a gente está aí comemorando a Semana do Professor, finalizando todo o mês de outubro inteiro, ele é um festeiro danado, né? Mas qual a mensagem que você deixa para os professores hoje, né? Os professores que viveram tudo que viveram, que vêm aí em todo esse movimento que a gente sabe, mas que eu sei também que está assim de professor inspirador, né? Porque todos têm potencial, sem exceção. Às vezes eu estou na minha sala de aula, assim, não estou conseguindo, estou repetindo trabalhos, ou continuo naquele movimento ainda muito lá que você colocou, né? No início, mas porque eu ainda não consegui mudar uma chavinha e sentir-me tocado, né? E ser tocado naquilo que me desperta. Mas todos têm potencial, têm a sua potência, têm o seu movimento para levar para o mundo. Qual a mensagem você deixa para todos os professores? Maravilha. Então, acho que a mensagem mais importante, Ellen, é a gente lembrar que a valorização do nosso trabalho precisa começar por nós mesmos. Eu concordo, né? 30 anos como professora, eu sei muito bem o quanto nós somos pouco valorizados. O Correio Brasiliense de ontem trouxe na manchete: um deputado ganha 18 vezes mais do que um professor. E a gente sabe que não há trabalho mais importante do que o nosso, porque a nós é dada a tarefa de responder pela formação das novas gerações. Gente, olha o tamanho disso. Isso é grandioso. Então, eu acho que o que preservou a minha vibração pela profissão é que eu nunca perdi isso de vista. Eu sempre olhei para o meu lugar de professora pensando assim: meu Deus, que lugar importante, que lugar sagrado, que lugar grandioso. Mesmo que ao meu redor as circunstâncias, a estrutura esteja me dizendo: você não vale nada, né? Você não merece ganhar um salário digno, o seu trabalho não é importante. Eu, professora Gina, internamente tinha uma profunda consciência de que o meu trabalho é importante, sim, porque o meu trabalho toca a vida das pessoas, dos estudantes, dos adolescentes. Então, primeiro, eu acho que a nossa tarefa, não estou dizendo que é fácil, viu, gente? Porque a gente é tão solapado pelas condições precárias de trabalho que é natural que um professor se desencante. Então, a primeira missão é: nunca perca de vista a importância do seu trabalho, jamais, porque ele é grandioso. E a segunda coisa, que eu acho que foi o que me manteve vibrante também. Como eu disse, eu tenho mais de 30 anos de profissão, mas, gente, eu tenho a alegria dos primeiros anos, assim, a emoção dos primeiros anos. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que eu não paro de estudar nunca. Uma das tragédias na vida de um professor é parar de ler e parar de estudar. Professor, gente, eu sempre repito essa frase: o professor tem que transbordar. Mas para ele transbordar, ele precisa se encher. Boas leituras, boas teorias, literatura, cinema, arte, boa música. Porque se você estiver cheio de coisa bonita, não tem como você não transbordar coisa bonita. Um professor que não se nutre de beleza, de leitura, de boa arte, de boas companhias, ele vai se tornar um professor ressecado, estéril, ele não vai ter o que oferecer, né? Então, se eu pudesse dar 2 boas dicas, eu diria isso: seja o primeiro a valorizar a sua profissão, ainda que os outros não valorizem, e lembre-se que professor é um ser que transborda, e para transbordar beleza, boniteza, como diz Paulo Freire, né? A gente tem que se encher de muitas coisas boas, principalmente boas leituras. Verdade. Bonito isso que você falou, me lembrou algo que eu sempre disse, né? Que desde que eu aposentei tem 4 anos, então eu falei assim: gente, eu entrei e trabalhei 30 anos, aposentei, e do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma disposição, com a mesma vontade,
E aí eu continuo trabalhando como professora, mas numa alegria, sabe, num transbordar. Eu entro aqui na sala online, eu saio com alegria com tudo que a gente faz, com os retornos que os alunos entregam. Então, olhar para a gente, né, e gostar daquilo que a gente faz, né, sentir que essa força vem de dentro de nós, aliada a todo esse estudo, aliada à força que nos conduz, que é a nossa força maior que vem através da nossa história, dos nossos pais. E nós estamos em sintonia, né, com esses dois aqui, e você mostrou muito bem isso nas suas histórias. Isso também é um transbordar junto com tudo que a gente estuda, né? Um professor, quando ele está na sintonia de transbordar o amor que vem de longe, né, sem nenhuma reserva, ele tem garra para estudar também, né? Ele tem movimento, porque você, sem estudar sistêmico, você é isso, né? Você faz o seu movimento de reconhecimento muito forte. Eu vi o reconhecimento do seu livro A Sua Sogra, né? Eu achei lindo. A sua professora, né? A primeira professora, que também foi fantástico aquele relato, toda a história que você conta. Então, assim, você já é uma professora que reconhece aquilo tudo que te fortalece. Então, como não transbordar tudo isso com tudo que você estuda, né? Então, esse é o movimento que nos leva para frente. E eu quero te oferecer umas flores, e por acaso eu estou de vermelho, sabe? Mas foi por acaso. Mas as suas flores são vermelhas, essas florzinhas aqui, são muitas, uma abundância, sabe? Calanchoe, adoro calanchoe. Eu adoro também. E essas flores, assim, que elas são abundantes, o calanchoe, eu ofereço a você, a sua mãe, de Janira, a sua vovó, a sua sogra, porque eu achei incrível. Você já ama a sua sogra, e eu falo, gente, a sogra, a gente precisa amar a sogra, né? Então, olha como você é sistêmica, né? O movimento também para ela, a sua professora Creuza, a toda essa inspiração que te moveu, que você fala assim, muita coisa foi intuitivo, mas é porque você já vinha se constituindo para isso, né? Talvez a gente vem sem saber, a gente já é isso. Isso só vai transbordando para as pessoas. E que esse seu trabalho, né, todo projeto, todo movimento que você faz, que ele possa ampliar muito mais. Mas eu não digo não ampliar apenas de levar o projeto, mas de inspirar as pessoas a olhar para elas. Porque esse é o nosso grande desafio hoje, eu acredito, na educação. As pessoas, os professores compreenderem que se eu não olhar para mim primeiro, como é que eu olho para o meu aluno? E você traz isso muito forte nesse trabalho todo, nesse projeto que você desenvolveu. Então, que essas flores, elas sejam assim, a abundância de todo esse sentido que você deu na vida, né, de todos esses alunos que passam pelo programa das Mulheres Inspiradoras. O seu livro também, que ele chegue a mais. Ó, gente, o livro está no meu Instagram, vou postar mais uma vez. Lindo, que ele chegue a mais e mais pessoas, professores, profissionais da educação, que esse contato ele não pare nunca, porque a tendência é sempre ampliar, né? E novos projetos surgirem a partir deles, né? As flores, elas não têm como estar aí nas suas mãos, mas sinta cada uma chegando dentro do seu coração. Cada uma dessas flores vão com um amor muito grande de honrá-la hoje em nome de todos os professores, porque eu sempre acredito que todos os professores têm potencial para alavancar, né? E você é uma inspiração para todos eles. Você saiu desse movimento da escola nessa inspiração, então que ela chegue no seu coração e te traga esse transbordar de amor que todos nós professores, né, que olhamos para você, confiamos e agradecemos, porque a Gina conseguiu trazer tudo isso. Quantos podem, né? Quantos podem se inspirar em você e também alavancar os seus projetos, não digo igual, mas próximos, né? Na área dele, e falar, vou mostrar a minha potência aqui, né? Que você continue inspirando as pessoas com
tanto respeito, porque você é uma pessoa super respeitosa, né? Com tanto carinho, com tanta dedicação. E, claro, você não para de estudar, porque você é professora, né? Então, essas florzinhas representam esse movimento de gratidão a você nesse dia tão especial, Dia dos Professores. Muito obrigada. Eu, assim, me sinto muito agradecida por você ter aceito esse convite e poder honrá-la nesse dia. Muito grata. Imagina. Eu que agradeço muito a você, uma honra estar aqui na sua página. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Estou vendo que o pessoal está participando, mandando curtidas, aviãozinhos, corações. Gente, muito obrigada. Me sigam lá também no meu Instagram, @professora Gina Vieira. E vamos continuar honrando esse trabalho tão bonito que nós escolhemos, né, para a nossa vida, que é educar as novas gerações. Muito obrigada, Ellen. Foi um prazer enorme fechar o meu domingo aqui na companhia de vocês. Beijo grande. Muito grata, Gina. Beijo grande. Um beijo aí nesse filhinho lindo que eu vejo aí nas fotos também. Muito lindo. Beijo, querida. Obrigada, gente. Muito grata a todos vocês que participaram.